Graças a Deus. Vamos abrir as Bíblias no livro do apóstolo Tiago. Capítulo 4. Verso 7. Graças a Deus. Não esqueça de orar por nós, amanhã estaremos indo para Cambé, não é? O pastor veio para cá e nós vamos para lá. Deu um pequeno desencontro, mas não foi intencional, né? Mas eu creio que Deus vai abençoar ela em Rancharia, abençoar nós lá também, né? E ore também pelo trabalho de domingo. Eu, para ser sincero, eu estou ansioso para que chegue amanhã, se Deus permitir, né? Eu gosto demais de estudo. E Deus tem me abençoado muito nisso. Eu estou falando do Paulo mesmo particular. Estou falando como pregador, estou falando da minha alma, como uma ovelha, né? Porque a gente também é abençoado. E meditando durante a semana, Deus vai dando, né? Vai caindo. Tenho certeza que muitas coisas Deus vai nos ajudar nisso, né? Tiago capítulo 4. Verso de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que palavras bem colocadas. Tem pessoas que ficam repetindo o que os filósofos dizem, como uma frase que é muito citada. O falar é prata, o ouvir é ouro, né? E é uma frase bonita. Mas e essa daqui? Presta atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer, se sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, e ele vai embora. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Graças a Deus. Como resistir ao diabo? Vamos falar sobre resistir nesta noite. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Nós não estamos em nenhum estudo agora por enquanto na sequência, na sexta-feira. Então nós vamos assim, à medida que Deus vai dando na sexta, nós vamos trazendo textos ou estudos assim, porque o de sexta é de estudo, né? Mas estudo simples que ajuda, que nos posiciona, principalmente no nosso dia a dia, não é? E uma das coisas que nós mais precisamos é isto aqui. Em primeiro lugar, para nós ter resistência, nós temos que sujeitar a Deus. E não é fácil se sujeitar. Às vezes eu fico pensando, olhando assim pelo lado natural, qual será a mulher que vai no arrebatamento? Qual será? Porque a Bíblia diz, né? Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Agora, uma mulher se sujeitar ao marido não deve ser fácil. É fácil, irmãs? Falando das casadas. O que é uma pessoa sujeita? O som estava bem, irmãos. Estava bom no princípio. Eu sei que vocês sempre querem aperfeiçoar um pouquinho mais, mas às vezes sai pela culatra, né? Mas está bom. Sujeitar quer dizer se render. É uma rendição. E olhando pelo olho natural, principalmente, quanto mais vai passando o tempo e o mundo vai se distanciando de Deus,
olhando pela letra da Bíblia, a gente fica pensativo. Qual a mulher que poderia chegar no arrebatamento, visto que a Bíblia cobra tanto dela para se sujeitar e ainda reverenciar ao marido? Se sujeitar e ter reverência por ele. Agora a Bíblia diz aqui, sujeitai-vos a Deus. A primeira coisa, o primeiro, vamos dizer assim, ABC do cristianismo é renúncia. Aquele que quer vir após mim, Mateus 16, que vocês já sabem de cor, porque cito muito isto. Aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então a pessoa, para se sujeitar ao outro, ele tem que renunciar primeiramente a si. Ou seja, você já não comanda mais. Você já não está mais no comando. Por isso diz Coríntios capítulo 12, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Quem é que tem Senhor? É quem se sujeita a ordens. É quem se sujeita a comandos. Ser comandado. Dizer Senhor é fácil. Por isso que a Bíblia chega a dizer que Sara era tão sujeita a Abraão que lhe chamava de meu senhor. Meu senhor Abraão. Isso é sujeição. Agora a Bíblia diz que nós não podemos dizer que Jesus é o Senhor, isso é sujeição, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, vai ter que o Espírito Santo vir em nós para nos render e nos trazer a essa sujeição. E à medida que nós nos sujeitamos a Deus, então nós ganhamos força para resistir. Correto? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero tomar aqui algumas palavras do nosso profeta, aqui na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, 274. Ele diz, é o tempo quando deveria aparecer outro homem de Deus. É o tempo quando deveria aparecer outro Elias. Eu lembro que, tempos atrás, nós fizemos até uma comparação, pedi que o irmão sentasse, depois ele levantasse, depois pedi para ele sentar novamente, depois pedi para ele levantar novamente. Agora, o que é isso aí? É sujeição. E para você estar sujeito, às vezes você não entende nem por que você está sendo sujeito, mas você tem que se sujeitar. A sujeição não é por aparência, não é pelos sentidos naturais. Por isso diz Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É isso que nós vamos chegar aqui no estudo. Isso é revelação. Quando Deus te revela que aquele homem é o seu pastor, o ministério que está sobre aquele homem é o que pode te apacentar pela palavra de Deus, porque não apacenta por si. Porque diz também Hebreus 13, 7, obedecei aos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Então isso tem que ser por meio da palavra. Porque por meio da palavra, eu vou dar uma pincelada já para domingo, tá bom? Que eu não estou me contente. Porque é pela palavra. São João capítulo 10 é que as ovelhas ouvirão a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E a única maneira dele nós ouvirmos a voz de Deus é por intermédio da sua palavra. É ali que nós encontramos os verdes pastos e as águas tranquilas. Então, se você não consegue ter revelação disso, não tem como se sujeitar. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Se não haver confiança, não tem sujeição. É por isso que o profeta diz, se você não consegue confiar no seu futuro marido, nem case.
nem case, porque isso não vai sair bem. Se você não pode confiar na sua esposa, não case, porque isso será um lar que sempre ficará na dúvida, sempre com o pé atrás, sempre com desconfiança, sempre com malícia, sempre com ruins suspeitas. Aí não se tem uma entrega total. Correto, igreja? E para vencer as dificuldades que virão, que é o outro lado, que é Satanás, você tem que ter um lugar para se esconder. E esse lugar onde nós nos escondemos, nós vamos chegar aqui. É o tempo quando deveria aparecer outro homem de Deus, é tempo quando deveria aparecer outro Elias, e é tempo quando algo deve suceder. Exército de Deus, feche as suas mentes, fechem as suas mentes, porque aqui é o campo de batalha. Aqui é o lugar onde Satanás escolheu para te bombardear. E Deus escolheu aqui para falar com você. Deus não fala aqui, Deus fala aqui. Por isso que o profeta pregou a mensagem, escutando a sua voz. Agora, como se escuta a voz? Apenas com o ouvido natural? Por isso veio Jesus, diz, quem tem ouvido para ouvir, que... Então é um ouvido diferente, não se trata deste ouvido aqui, mas isso é apenas uma colocação. Seria ouvir aqui dentro. É Deus falando aqui dentro. Você já ouviu ele falar aqui dentro? Quando ele fala, ancora. Você descansa. Você não se preocupa. Você rende-se. Você é submisso. Você se entrega. Ele disse, pode deixar. Eu sei em quem tenho crido. Feche as suas mentes e não se detenham por um momento a pensar nas coisas que o diabo lhe oferece através dos sentidos. Porque ele vai dizer para você, olha, veja, você está vendo aí? Você ouviu isso? Você sentiu isso? Você apalpou isso? Você cheirou isso? O profeta diz, fecha a mente para isso. Só tem um lugar onde você deve espiritualmente colocar sua confiança. Recorde, a palavra de Deus nunca pode falhar. Encontramos esses dois grandes exércitos. Quando o diabo vier como correntes de águas, assim como vemos hoje em dia, que disse Deus que faria? Eu estava lendo agora aqui no prelúdio, no livro de Deuteronômio, Deus dizendo, eu vou até ler para vocês, pode ser? Eu me regozijei porque enquadrar perfeitamente com o que nós estamos falando aqui. Diz assim, ó, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós eras o menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama. E para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. E depois ele diz assim, e o Senhor teu Deus lançará fora as nações pouco a pouco, quer dizer, pouco a pouco eles são maiores do que vocês, são mais fortes do que vocês, as cidades são mais fortificadas do que lá no Egito, tudo é muito bonito por aqui, tudo é forte, tudo, mas não se preocupe, não se espante, porque o Senhor irá no meio de vós. E aí? Então, quando o diabo vier como corrente de águas, então não olhe pelo sentido natural, pelo que você está vendo. Ah, pastor, isso aí não tem mais jeito não. Você analisou pelo raciocínio humano.
Irmãos, põe uma coisa no seu coração. Deus é Deus de impossibilidade. A sua especialidade é coisa impossível. Quando todo mundo possa dizer, não tem mais jeito, é como alguém cantou e fez um hino muito bem feito, se tratando da letra. A última palavra não é do médico. A última palavra não é de um advogado. A última palavra não é de quem acha e de quem pensa. A última palavra é de Deus. É Deus que tem que dizer a última palavra. E ele já disse. Quando o diabo vier como corrente de águas, assim como havemos hoje em dia, que disse Deus que faria? Disse que o Espírito de Deus alvoraria a bandeira contra ele. É você um deles? O profeta pergunta, sim, Senhor, somos ensinados. Então, quando você se sujeita a Deus e a sua palavra, então você não vai olhar pelos resultados que está aparecendo com relação aos sentidos natural. Você vai olhar para o que Deus prometeu. E pode ter certeza, nunca deu errado. Sabia disso? Nunca deu. Deus guarda a sua palavra. Então, sempre antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, o profeta diz, em primeiro lugar, ore. E depois veja o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Ele disse, às vezes você, analisando a palavra, você nem tem fé para pedir. E se você não tem fé nem para pedir o que você quer, porque é contrário à palavra de Deus, o que você vai fazer? Você vai dar um tiro no escuro, você vai acertar o seu pé. Agora, se aquilo escoa de acordo com a palavra, e lá no seu coração assentou aquilo, vai com Deus, que vai dar tudo certo. Mas quando as coisas já não estão de acordo com a palavra, já não tem respaldo bíblico, eu sei que se torna chato ficar citando sobre isso. Às vezes você está bem, sua família está bem, você está comendo, bebendo, vestindo, tem até um carrinho para vir na igreja, você tem o seu sustento, está tudo em paz, e alguém vem, enche os teus olhos e diz, olha, se você fosse para tal lugar, você ia ganhar o dobro do que você está ganhando aqui, você ia ter isso, você teria aquilo, você ia fazer isso, ia fazer aquilo. A primeira coisa, volte para a Bíblia. Antes de orar, vá para a Bíblia. O que Deus diz acerca disso? A Bíblia diz que você deveria estar contente. Porque você tem a sua provisão diária. Você come, você bebe. E você tem o seu sustento. Então deveria estar com isso contente. Se você não está contente, então já tem alguma coisa errada. Porque grande é a piedade, o ganho da piedade, disse Paulo, com contentamento. E aí você vai pedir a Deus? Ah, Senhor, é a tua vontade, Pai. Ele disse em outras palavras, a minha vontade eu já disse, está aqui, ó. Essa é a profecia maior. O Senhor me mostra num sonho. E se você comeu demais e ficou pensando naquilo, o sonho vem certinho para você. Não, irmão, Deus confirmou. Deus? Deus confirmou? Sim, Senhor, somos ensinados em Santiago 4:7. Não tenho tempo para ler, que devemos resistir ao diabo. E quando o fizemos, não diz que ele irá caminhando lentamente, porém diz, ele fugirá.
Agora, por que ele fugirá? Porque você está sujeito a Deus. E agora já não é você, é a palavra de Deus que está na frente. É Deus quem está na frente. E como diz um velho hino, mais atrás sigo eu. E o que o diabo tem para fazer? É fugir. E quando fizemos, não diz que ele irá caminhando lentamente, porém que ele fugirá. Resistir o diabo, e quando podemos, e como podemos resisti-lo? Nosso Supremo Capitão nos diz como fazê-lo. Amém? Tomando a palavra de Deus. Assim é como se resiste ao diabo. Com a palavra de Deus, o Supremo Capitão nos disse exatamente como se faz. Agora, de que maneira tomar a palavra de Deus? Para cada ocasião, se tem a palavra de Deus. Correto, meus irmãos? Aí você diz, mas Deus não escreve certo por linhas tortas? Aí a questão é o seguinte, ele escreveu para você já? Existe um ditado que diz assim, você não deve tomar decisões sobre emoção. Quando se fala emoção, não quer dizer você dando gargalhada. Às vezes emoção é nervoso também. Você está desorientado. Então tem 2 horas que você deve tomar cuidado com o que você vai falar. É quando você está muito feliz, você pode prometer o que não consegue cumprir. E quando está muito nervoso, você poderá se arrepender depois do que você disse. Porque você poderá ferir as pessoas. Então você deveria... A Bíblia chega a dizer que o sábio, ele esconde a sua ira. Ele encobre a sua cólera. Mas o tolo diz que a expande. E às vezes nós agimos com tolice. Quando nós colocamos para fora tudo que nós achamos e nós pensamos. E contrário à palavra de Deus. Gostamos de expressar a nossa revolta. A nossa indignação. Vamos voltar aqui ao Salmo 37? Olha o que diz aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores. Tem pessoa que só vive com a pressão 17/12. Preocupado com o roubo do governo. Preocupado com a ladoeira disso, com a ladoeira daquilo. Para de pensar nisso e perder o seu tempo. Para de se indignar com coisas que não tem necessidade. Para de se indignar com certas injustiças que são praticadas. Apenas ore. Não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Olha lá, fulano empurra a vida dele com a barriga e vai dando tudo certo. Está com inveja dele? Segue ele, você vai ver aonde vai chegar. O fim de tudo é, teme a Deus. Essa é a maior sabedoria que se pode ter. Amém? Temer quer dizer ter respeito. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então o que se deve fazer? Confia no Senhor e faz o bem. Porque a Bíblia assim diz, o próprio Tiago também dizendo, que se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Pecado de omissão. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor.
e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Por quê? Porque o teu coração está centrado com Deus, sujeito a Deus. E quando você entra em ação, em primeiro lugar, vai a palavra na frente. Diz, por que você está agindo assim, irmão? Porque a palavra de Deus diz, irmão, que esse é o caminho que eu devo trilhar. É por aqui que eu tenho que passar. Meus irmãos, o diabo só tem que correr. Mas o que nós enganamos é que nós ficamos olhando o que está acontecendo no momento. Mas você viu isso? Você ouviu isso? Você sentiu isso? Vamos para o que a palavra de Deus diz. Eu só quero dizer uma coisa para os irmãos, Deus tem me livrado de muitos ismos. Você sabe por quê? Deus já me fez um pouco frio por natureza. Eu nunca me empolguei com chororô e também nunca tive medo de cara feia. Medo que eu quero dizer não é que eu sou bravo, sou valente. Eu quero dizer assim, me espantei porque alguém não gostou de alguma coisa. É normal. E nunca me empolguei com chororô, com emoções e não sei o quê, porque, irmão, é Deus, irmão, é Deus. É Deus? Então vamos ver na palavra se é Deus. E é um conselho que eu dou para você. Tem pessoas que, isso é normal. Quantos denominacional que eu já vi eles dizerem isso? Vai lá na Bíblia e vê que está escrito lá que o batismo é real, no nome de Jesus Cristo, mas vai pedir um sinal para Deus. Que sinal, meu querido? Que sinal? Irmãos, quando Deus dá uma revelação, ela está dada. É o que nós vamos ver também no estudo aí, quando Deus dá algo, já foi dado, acabou. E Deus não tem algo para dar hoje e algo melhor para dar amanhã. Nós é que não conseguimos captar e Ele vai em nós aperfeiçoando, mas tudo que Ele faz é perfeito. Parece que Ele está ampliando, mas não é que Ele está ampliando, Ele está abrindo o nosso entendimento, mas desde o princípio aquilo já era real. E como funciona isso? Eu sei que se torna pesado. Um dia eu até disse entre os ministros, teve gente que ficou meio assim, eu disse para eles, meus irmãos, para mim não me importa, com todo o respeito ao pastor José Brana, para mim não me importa o que José Brana tem a dizer nesse aspecto. Eu não me importa se William Brana ressuscitasse hoje e dissesse alguma coisa contrária do que foi revelado já e dado, eu não creria nele. Aí você diz, pastor, isso é um absurdo, isso é muito forte. Está aqui, ó. William Brana pregou isso. Quando Paulo disse, eu faço-vos entender, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado, eu não aprendi, não recebi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Ele diz, ainda que nós mesmos. É isso correto? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nenhum anjo vindo do céu pode mudar o que já foi dado, porque quando Deus mandou de lá, já estava concluído. Nem Paulo poderia mudar o que já tinha sido dado. Agora vem me dizer assim, não, mas o pastor José Brana disse isso, fulano disse isso. Amém, eu respeito, Deus abençoe. É um homem de Deus, veio para o mundo sob uma convicção, um pedido do profeta, e Deus lhe deu um filho, disse que poria o nome de José, pôs o nome de José, tem sido uma bênção e será uma bênção. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E oro por ele, mas eu quero dizer, com relação ao que já foi dado, se ele como pessoa dá a opinião dele, eu teria, irmãos, isso aqui é a opinião do pastor José Brana, é a opinião dele, mas a palavra diz isso, isso, isso e isso.
Agora, o que é isso? Segurança. Você tem que ter um lugar onde você põe o seu pé e diz: aqui eu estou seguro. Por que está seguro? Porque a palavra de Deus diz que é daquele jeito. E quando você tem essa segurança, acabou, meu querido. E aonde está a nossa segurança? O profeta disse: aonde nós podemos fazer o diabo fugir, aonde nós podemos resistir ao diabo, é se assegurando na palavra de Deus. Uma vez na palavra, acabou. Estão compreendendo, meus irmãos? Fora da palavra, o profeta de Deus chegou a dizer na mensagem Influência, ele disse: fique com o homem enquanto o homem estiver com a palavra. O dia que o homem deixar a palavra, você deixa o homem e segue com a palavra. Aí se o homem voltar para a palavra, você volta com o homem de novo. Porque equívoco todo mundo pode cometer. Mas a palavra de Deus deve ser em primeiro lugar. E ela é revelada ao seu coração, ao nosso coração. Amém, meus queridos? E como o profeta de Deus disse, nem Paulo poderia mudar, como ele disse, o que já estava estabelecido. Na mensagem à festa das trombetas, ele chegou a dizer, ele disse: o 7 trovão está aqui dentro da Bíblia, ele disse, porque ela não pode falhar. Porque se ele mesmo disse que nem um jota ou um tio seria acrescentado, ele disse: nem Deus passa por cima da sua palavra. Porque ele não pode dar algo para mim e para você que ele vai passar por cima dela. Se nem um jota ou um tio pode ser acrescentado, ele diz: tem que estar tudo aí dentro. Amém? Você fica feliz com isto? É uma segurança. É algo que te segura, é algo que te ancora. E aí você pode resistir ao diabo. Diz: não, Satanás, está aqui, está estabelecido, está dentro da Bíblia Sagrada. Agora, se você estabelecer a sua fé e a sua confiança e amparar a sua alma no que um homem diz, você está perdido. Porque o homem pode dizer uma coisa hoje e amanhã Deus pode aperfeiçoar mais o que ele disse. Agora, a revelação da palavra, não. Uma vez revelado, está revelado. Louvado é o nome de Jesus. Você sabe o que eu estava vendo ontem? Eu estava vendo um vídeo que eu disse até para o povo em casa. Falei: por que eles não falam isso? Por que eles não publicam isso? Você sabia que em 1900 e bolinha, os médicos aconselhavam as mulheres grávidas a fumar para tirar o estresse? Está lá. E hoje eles, com aquela arrogância, chega no médico e diz: que é isso, rapaz, vocês já mandaram até o povo fumar para tirar o estresse. Mas e por que hoje chegou a essa conclusão? Porque foram aperfeiçoando, porque foram investigando, porque foram... Por isso, irmãos, o profeta de Deus diz na mensagem, esqueci o título agora, mas está aqui, ó. Eu marquei até na página da minha Bíblia, nunca esqueci disso aqui, porque isso é muito importante. É a mensagem, a igreja escolhendo a lei em vez da graça, diz: doutrina deve ser concluída com uma vírgula e não com um ponto final. Parágrafo 121, 122. Por que não pode ser definida com um ponto final? Todos os pontos doutrinários que nós criamos. Porque Deus poderá acrescentar para nós. Entendeu? Agora, a Bíblia não. Ela foi definida. E está claro aqui: quem tirar ou acrescentar, a sua parte será tirada. Seja lá quem for. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe. Amém, meus queridos? Então, entenda o que eu estou procurando dizer. E não saia daqui confundido. O que eu quis colocar para você é o seguinte: fique atrás da palavra sobre qualquer circunstância. Se a palavra de Deus diz algo, descansa naquilo. Porque todos que são homens de Deus sempre se voltam para a palavra de Deus.
Isso foi que sempre eu vi a diferença de um profeta para um fundador de igreja. Fundador de igreja, ele vai aquele povo tudinho para o inferno se não tomar cuidado, mas ele não quer voltar atrás porque o ego dele, ele não quer quebrar o ego dele para dizer que ele errou quando ele afirmou aquilo. Agora o profeta não. Ele sempre diz: irmãos, eu sempre preguei isso, mas Deus, por sua misericórdia, me mostrou que isso não é isso. Amém? Elias chegou lá na caverna, disse: Senhor, só eu fiquei. Disse: não, Elias, volta, continua pregando lá, que não é só você que ficou não, prega lá que ficou 7.000 ainda para trás. E ele voltou e foi atrás dos 7.000 que Deus disse. Se fosse um fundador da igreja, disse: não, eu não vou voltar atrás, porque o que vão achar? Que eu sou o quê? Uma vez que eu disse, tem que estar dito. Não, meu querido, vamos sempre nos curvar para a palavra de Deus, porque aí é onde o diabo vai fugir de mim e de você. Amém? Você tem uma causa de que você precisa da misericórdia de Deus na sua vida? É que eu sempre falo para as pessoas quando estão no estreito, quando estão na dificuldade, porque dificilmente eu estou na largueza, sempre eu estou no estreito. E eu creio que todo ministro também sempre está nesse caminho, sempre naquele caminho estreito, naquele caminho apertado, e nós temos que escolher ele, porque foi isso que foi dito ao profeta: por ter escolhido o caminho estreito, o caminho apertado, uma vasta porção espera por ti no céu. Porque se você tomar o caminho de todo mundo, é a coisa mais fácil que tem para você caminhar, mas quando você escolhe caminhar, estreito é a porta e apertado é o caminho, você pisará em espinho o tempo todo. Mas lembra-se, não importa na dificuldade que você tenha, quando você puder dobrar o joelho, você puder abraçar com a sua Bíblia e dizer: Senhor, tudo que eu tenho feito, eu tenho procurado fazer de acordo com a tua santa palavra. Descansa. Amém? E se você não tem entendimento da palavra, busca o entendimento, ou quem tem entendimento para te auxiliar. O que eu devo fazer? A maioria das pessoas que acompanham, porque hoje a gente fornece o celular no rádio, e às vezes eu fico quase o tempo todo do dia com o celular na mão. Ontem mesmo, hoje mesmo, uma preciosa irmã, com um problema com o filho dela, disse: pastor, o que eu devo fazer em relação a isso, 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 isso? É uma denominação. Como a gente tem esse sistema da Bíblia no celular, eu fui lá, compartilhei 2 versículos para ela. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Pronto, acabou. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala isso, 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 manda até a Escritura. Resolveu o problema. Estão compreendendo? Ah, mas hoje nós temos a mensagem certa, é fácil. É só pegar os parágrafos que o profeta diz sobre o assunto. Mas eu te pergunto, querem? Só quer quem quer se submeter. Quem não quer se submeter, arruma desculpa, arruma argumento. Como é que se deve, pastor, agir sobre isso e isso? É o que nós vamos ver no estudo. E que nós estamos vendo. Como se escolhe um pastor? Como é que eu posso dizer que se esse homem é o meu pastor ou não é? O profeta fala, se você crê. A Bíblia fala, se você crê. Aí você poderá resistir ao diabo e dizer: não, eu escolhi sobre as bases da palavra. Acabou. Se você não age assim, você não tem segurança para caminhar. Estão entendendo, meus queridos? É assim que se deve fazer. Que Deus te abençoe e te ajude. Eu poderia falar mais algumas coisas, mas domingo tem mais e eu vou deixar para domingo. Vamos nos pôr de pé? Está feliz? Vocês entenderam o que eu falei sobre o pastor José Brana, não entenderam? Porque você sabe que o diabo arrasta a língua no chão e diz: não, o homem teve coragem de atacar o pastor José Brana. Quem atacou ninguém? Eu estou dizendo, e outra, jamais José Brana fez isso, e eu tenho certeza que não vai fazer. O que eu quis dizer é o seguinte: mesmo sendo ele hoje um pastor e sendo filho do profeta, ele não poderia passar por cima do que o profeta pregou, para dar a opinião dele. Ele não tem feito e tenho certeza que não vai fazer. Se o irmão Brana ressuscitasse, ele jamais passaria por cima do que ele já pregou, porque ele cria no que ele pregou. É isso que eu quis dizer. Amém? Vamos levantar nossas mãos? Deus Todo-Poderoso,
Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tua grande misericórdia. Obrigado por tua grande graça dispensada a todos nós. E deixa-nos sujeitar ao Senhor, a tua santa palavra, que é a única coisa que nós temos para resistir ao diabo, porque quando ele vier como corrente de água, oh Deus, como podemos esquecer de Pedro ali na Porta Formosa? Aleluia. Quando eles operavam os sinais e as maravilhas, eles não estavam confiando em si mesmos, Senhor. Ele disse: se vocês estão pensando que esse aqui está andando é por causa da minha santidade, da minha justiça, não, vocês estão equivocados. Se ele está de pé aqui é por causa de uma promessa que foi feita. E pelo nome daquele que vós crucificaste, pela fé nele, é que esse está andando como vocês podem ver. Meu Deus, ele estava escondido atrás da promessa, escondido atrás da tua palavra. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. É a fé no nome do Filho de Deus que fez isto. Meu Deus, ajuda-nos a crer nisso, a esperar nisto, e que a tua palavra seja a nossa dianteira. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz e que a boa paz nos acompanhe. Abençoe o pastor amanhã no seu culto, Senhor, como também abençoe nós. Abençoe cada um dos teus filhos, cada ministro que vai pregar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.